Bom, então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais um encontro aqui da nossa comunidade, né? Onde a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais, né? Trabalhar tanto o autoconhecimento, como também trabalhar um pouco da meditação, do mindfulness, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para poder ter o nosso guia desse nosso encontro. Hoje vamos falar sobre o medo do julgamento. Uma experiência que limita verdadeiramente muitas pessoas, né? Recebo muitos alunos com essa questão e vou abordar o julgamento hoje de formas diferentes. Tanto o julgamento do outro em relação a gente, como também aquele julgamento da gente em relação a gente mesma. Porque existem essas duas frentes, apesar de que, na maioria das vezes, estamos fugindo do julgamento do outro. Eu começo sempre com alguma frase para a gente refletir. E hoje eu pensei em iniciar com essas duas frases, né? Com essas duas questões para a gente aprofundar. O seu verdadeiro norte, né? O seu verdadeiro caminho, está dentro de você e não na opinião dos outros. Mas muitas vezes a gente deixa de viver a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa história, porque a gente pensa sobre o que o outro vai pensar sobre a gente. Como se o pensamento do outro sobre a gente tivesse poder sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a opinião do outro não define quem você é em sua essência. Não importa o que você viveu, não importa o que você vive, não importa a escolha que você faz, o que o outro pensa é um pensamento dele. E você precisa aprender a deixar ele livre para isso. Assim você também vai poder ficar em paz com seus pensamentos. No entanto, antes da gente praticar a meditação, trazendo sempre aqui essa reflexão, quando a gente vê esses dedos apontados para a gente e a gente pensa que é o outro que está julgando a gente, eu vou perguntar para você assim, e coloquei o você várias vezes aqui na tela. Quando você está meditando, o que você diz para você mesmo? Esse é um ponto muito importante de observar. Eu vou expandir além da meditação, mas sempre estou trazendo para a nossa prática. Será que você fala para você assim, eu não consigo? Será que você fala, eu não sei meditar? Será que você pensa, comigo não funciona? Será que você carrega, eu estou pensando muito? Será que passa por você, eu não levo jeito para isso? Ou será, por exemplo, que você acha que tem mais, né, coisas mais importantes para você fazer? Cada uma dessa vai ativar uma área diferente dentro de você. Para mim, uma das mais impactantes é a última. Porque quando você pensa que tem coisas mais importantes para fazer, você está se deixando em segundo plano. Porque ao invés de parar para meditar com você, você acha que existe algo mais importante do que você. Então você não respeita nem a sua presença, nem o seu momento com você. E às vezes é importante falar não para o outro. Não, eu não quero isso. Não, eu não gosto disso. Não, comigo você não vai fazer isso. Do mesmo jeito, você precisa aprender a dizer não quero ir. Do mesmo jeito, você precisa aprender a limitar as experiências à sua volta para que você tenha tempo de estar com você. Porque no fundo, meditar é sobre você aprender a se respeitar, respeitar seus pensamentos, compreender essas vozes que estão dentro de você. Então, às vezes, quando eu falo de meditação, eu falo que o seu comportamento pode até ser estressante, pode até ser agitado, porque às vezes, ora, é necessário, mas dentro de você, você está em paz. A questão é que muitas pessoas passam a aparência de paz, mas por dentro não conseguem estar em paz. E o caminho
que, no meu ponto de vista, a meditação me proporcionou é eu estar em paz comigo, seja com o julgamento do outro, seja com minhas ações. Aprender a fazer o que precisa ser feito, mas sem que você se perca dentro de você, sem que a sua mente domine você. Então, na prática de meditação, que vamos fazer agora, eu quero que você observe esses pensamentos. Eu quero que você pare para perceber assim: será que eu estou me julgando? Será que eu estou me criticando? Será que eu estou me diminuindo? Como é que é o meu olhar para mim mesmo? Será que o outro pensa sobre mim é mais importante do que eu penso sobre mim mesmo? Será que eu vou fazer isso só para agradar a vontade do outro? Será que o outro tem tanto poder assim sobre mim? Ou será que eu posso, por um momento, parar e apenas aceitar e aprender a lidar com meus pensamentos? Talvez? Vamos falar sobre isso mais na frente? Quando você começar a aprender a lidar com seus próprios pensamentos, com suas próprias cobranças, suas próprias exigências, você aprenda a lidar com os pensamentos e com a cobrança do outro. Aonde o outro te cobra, mas você não aceita. Aonde o outro te pede, mas você não aceita. Aonde o outro te exige, mas você não permite. Porque essa é a vontade do outro, não é a sua. Então você encontra uma paz dentro de você para que o outro seja livre para pensar o que ele deseja. Mas você também é livre para pensar o que você deseja. Vamos começar então trabalhando essa história dentro da gente. Eu quero então te convidar, se você pode, aqui fechar os seus olhos para fazer a prática, se não estiver dirigindo. E se você estiver vendo a gravação, como eu sempre falo, não pule essa parte, porque essa parte é importante para que você possa respirar e encontrar esse conforto dentro de você. Então vamos lá. Convido você para fechar os seus olhos. Convido você para encontrar um equilíbrio em seu corpo, em sua postura, em seus ombros. Convido você para parar por um momento, se desconectando do mundo externo, se conectando com o mundo interno, compreendendo que o que você sente está dentro de você. O que você observa está passando por você. Seja um pensamento, uma emoção, um sentimento, uma agitação, um desconforto. Se permita abrir mão disso. Se permita abrir mão de ter que fazer certo, de ter que atender uma expectativa. E simplesmente aceite esse momento como ele é. Se permita observar, sem julgamento, a si próprio. Se permita acalmar o seu corpo, soltar as tensões,
Se permita estar presente e abrir mão das expectativas que você criou para esse momento. Experimente não julgar esse momento como bom e ruim. Ele apenas é. Você apenas está respirando e não precisa mudar nada ou sentir qualquer coisa especial ou diferente do que acontece agora em seu corpo. O que acontece dentro de você não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Aprenda a observar essas vozes sem dar importância, apenas respirando, relaxando o seu corpo em paz. Perceba como se sente agora. Se permita se esvaziar para viver essa experiência. Quando desejar, respire suave e profundo e abra os seus olhos lentamente. Ok. Então, seguindo jornada, quero convidar você para, ao longo desse encontro de hoje, observar o seu próprio julgamento a cada instante. Quando você se identificar com a coisa, uma vozinha vai dizer: "Tá vendo que você é assim?" Ou quando você não concordar com uma coisa, você vai resistir àquilo. Só observe como o julgamento vai se comportar dentro de você ao longo do nosso encontro. Vamos em frente, então, a entender o julgamento. Eu falo que o julgamento, ele é uma preocupação, e deixei separado assim, como preocupado. Você se ocupando antes do que aconteça e de forma intensa.
É você tentando prever, é você tentando avaliar, é você tentando controlar o que vai acontecer. É aquela voz dentro de você que fala assim: "O que é que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que é que a pessoa XYZ, não importa se é família, se é um chefe, se é um colega, se é um desconhecido, porque às vezes não é nem com conhecido, é só com uma pessoa que está te olhando. O que é que essa pessoa está pensando sobre mim ou vai pensar de mim? Como que essa pessoa está me julgando? Essa pessoa está pensando que eu sou bobo, que eu estou errado, que eu isso ou aquilo. É como se você estivesse olhando por trás de uma cortina, né? Tentando adivinhar o que está acontecendo dentro da cabeça do outro. Eu digo que é criando suposições, expectativas sobre um pensamento, seja do outro, naquele momento ali com você, ou de um tempo futuro. Também existe o medo do julgamento do passado. As pessoas vão pensar o que sobre aquilo que eu fiz? E você fica preso nesses pensamentos. E esse medo desse julgamento, ele pode paralisar você. Ele pode impedir que você seja autêntico. Ele pode impedir que você expresse o seu sentimento. Ele pode fazer com que você retraia, com que você sinta vergonha, com que você tenha coragem de fazer a sua escolha, com que você tenha dificuldades para expressar o que você deseja. Então, eu diria que o medo do julgamento faz com que a gente fique preso no futuro. Mesmo coisas que aconteceram no passado, leva a gente para o futuro, porque é uma tentativa de adivinhar, de controlar, de supor algo que vai acontecer. E aí eu separei alguns exemplos de suposição. E nesse momento eu peço que você comece a observar se você se identifica com essas questões. Se você tem papel e caneta, você pode ir anotando, senão você vai mentalmente acompanhando. Por exemplo, na sua carreira, na sua vida profissional, numa reunião de trabalho, você tem uma ideia boa, mas você não compartilha. Porque talvez o medo, e eu botei sempre o medo como base aqui, ele vai dizer para você assim: e se acharem que a minha ideia é absurda ou impraticável? E o que é que você faz? Você não compartilha a sua ideia. Se a gente for para a vida social, por exemplo, o medo vai te dizer assim: e se eu não me encaixar? E se as pessoas não me acharem interessante? E se eu me comportar como não deveria? Ou seja, você cria um pensamento sobre a situação e o medo faz com que você falte o compromisso ou que você fique duro, parado igual uma estátua, sem saber o que fazer naquele momento, com medo do que as pessoas vão dizer de você. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, e se essa pessoa me achar muito carente ou me achar complicado? E talvez você não fale as suas necessidades, porque você simplesmente não consegue se abrir, se expressar para o outro. Suposições que a gente cria, por exemplo, dentro da família. E se desaprovarem a minha escolha de vida? E se eu escolher ser uma coisa diferente do que minha família pensou para mim? E se a escolha que eu fiz para mim não for aprovada pelos outros? Como é que você se sente no seu ciclo de relacionamento íntimo? E nas redes sociais, quando você posta algo que as pessoas ou não curtirem, ou simplesmente ignorarem, ou deixarem comentários se você não gosta? Como é que você posta uma foto, uma história, qualquer coisa que você quer? Será que você é livre para se expressar? Ou você fica pensando no que os outros vão achar com o que você está postando e compartilhando? Na sua saúde, por exemplo, será que você pensa assim? E se for sério, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu sei que tem a ver com aparência o que eu vou falar agora, mas eu vou tentar trazer um comparativo para a saúde. Quando as pessoas faziam retiro comigo e eu raspava o cabelo de algumas pessoas que queriam ter essa experiência, dessa liberdade visual, que daqui a pouco eu falo sobre aparência, as pessoas diziam: eu vou raspar o cabelo não, porque vão pensar que eu estou com câncer. E o que é que tem se você tiver ou se não tiver?
Mas você cria um julgamento do que é que as pessoas vão pensar sobre sua doença. E se você tremer, as pessoas vão pensar o que de você? E se você não conseguir falar, né? Como é que as pessoas vão pensar de você? Então, muitas vezes, a gente quer esconder a nossa saúde, porque a gente não quer que os outros saibam como a gente se sente. A questão da aparência que eu falei agora há pouco. Você quer usar uma roupa para ir para o trabalho, para ir para uma praia, para ir para uma festa, e você pensa assim: o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu usar isso? Será que vão me achar bonito? E você às vezes não coloca aquela roupa que você quer colocar, porque você fica pensando o que é que as pessoas vão achar da roupa que você está vestindo. Ou, por exemplo, em relação à educação, você está ali numa aula, quer fazer uma pergunta, e será que as pessoas vão pensar que eu já deveria saber disso? Será que vão me achar ignorante? Será que a pergunta é boba? O que é que vai acontecer se eu interagir aqui e precisar de ajuda? O que é que as pessoas vão precisar de mim? Na espiritualidade, na religião, será que você se permite conhecer outras crenças religiosas, outras experiências espirituais? Ou você fica com medo do que as pessoas da sua religião vão pensar de você se você tiver outra experiência? Aí você só vive o quadrado da sua religião porque só a sua religião existe. Porque se você tiver duas religiões, vão pensar o que de você? E se você tem uma religião e você visitar um outro lugar, um outro templo, uma outra história, tiver outra experiência, o que é que as pessoas da sua religião vão dizer de você? E muitas vezes você se limita só à sua experiência, com medo de ser questionado por outras coisas. E aí, seus hobbies, aquilo que você tem interesse, o que é que as pessoas vão pensar? Que você não tem talento? Que você é péssimo naquilo que você faz? E você não se permite experimentar um hobby, fazer uma atividade física, fazer um esporte, uma pintura, alguma coisa, porque você fica com medo do que é que as pessoas vão pensar de você. E eu coloquei uma imagem, como se fosse uma sombra, apontando para você e constantemente falando coisas no seu ouvido, na sua cabeça. E uma grande reflexão aqui que pode ser uma chave para você virar na sua vida. De quem são essas vozes dentro de você? Quem são essas pessoas que estão falando dentro de você? E quando eu digo de quem são essas vozes, quem são essas pessoas, mais na frente eu vou explicar um pouco, eu quero dizer assim, com quem você aprendeu isso? Essa voz que você internalizou, quem foi que lhe disse? E você pegou isso como verdade. E você apenas está repetindo uma voz dentro de você. A pessoa não está ali para lhe dizer, mas você lembra o que disseram para você. E você carrega aquilo como verdade, como vamos ver lá na frente. Esses exemplos de suposições que a gente está dando aqui leva a gente a desenvolver alguns padrões de julgamento. Padrões. Então vamos ver se você se identifica com alguns desses padrões. Por exemplo, perfeccionismo. Aquela pessoa que busca pela perfeição, para evitar críticas. E às vezes se atrasa, se estressa desnecessariamente, porque talvez tenha sido cobrado de ser perfeito. Ou, por exemplo, as pessoas que entram em procrastinação por medo de não ser bom o suficiente. Só depois eu faço, depois eu vejo, depois eu consigo, depois eu tento, porque a pessoa não quer entrar em contato com aquela dor. E a pessoa fica fugindo da história. Ou, por exemplo, as pessoas que são extremamente agradadoras, que diz sim para todo mundo porque não consegue dizer um não. Porque se eu falar não, as pessoas vão pensar o que de mim? Se eu falar não quero ir, não quero te ver, não quero que você faça isso por mim. O que é que essa pessoa vai pensar de você? Aí você fala sim, para ser bonzinho, para agradar. Só que você está dizendo sim para o outro e muitas vezes está dizendo não para você. Tem pessoas que desenvolvem padrão de autocrítica. Estão o tempo inteiro se criticando. É um diálogo interno autodestrutivo, onde a pessoa está sempre apontando o dedo para ela, sempre vendo a coisa do pior jeito que pode, em todas as áreas da vida. Ou pessoas, por exemplo, que evitam o social, evita se expor, evita estar em lugares com pessoas desconhecidas.
Que essas pessoas vão pensar o quê de mim? E talvez você não se expresse porque tem vergonha de alguma coisa sua. E você não se permite que o outro conheça você, porque você quer esconder algo, você não quer que o outro veja algo sobre você. Eu tenho uma coisa para te falar. Quanto mais você esconde, quanto mais vergonha você tem de algo, mais dificuldade você encontra nessa vida. Porque talvez você não quer que o outro saiba das suas histórias uma ideia de que você é perfeito. Mas todos nós temos problema, todos nós temos defeito, todos nós erramos. Todos nós temos nossas limitações. A gente não quer que o outro saiba, mas a gente se crucifica, né? Então a gente precisa compartilhar, sim. Eu sou assim, qual é o problema? Eu tenho isso mesmo. Esse é meu jeito. Eu sou essa pessoa. E quando você começa a se aceitar como você é, aí talvez você comece a aceitar que o outro também seja diferente, o outro te aceita também diferente, né? Pessoas que se comparam constantemente com outros e se sentem inadequados, mas fulano é assim, fulano é assado. Pessoas que, por exemplo, buscam por aprovação, tá o tempo todo perguntando para os outros. Antes de tomar uma decisão, quer se certificar com o que é que tu acha que eu devo fazer? O que é que tu acha que eu devo fazer? O que é que você acha que eu devo fazer? E a pessoa está em busca dessa confirmação, dessa validação constante. Pessoas, por exemplo, que têm medo de tentar coisas novas e fica na zona de conforto. Não, isso pode dar errado. Não, isso eu nunca fiz na vida. Não, isso eu não vou tentar. Isso não, eu não levo jeito para isso. E a pessoa nunca se arrisca, nunca se permite. Ou a pessoa que faz autossabotagem, onde a pessoa, não, isso é muito para mim. Não, isso é muito. E a pessoa não consegue dar um passo a mais na vida. Ou, por exemplo, as pessoas que têm conformidade excessiva. Entra nos padrões sociais. Entra na caixinha, né? Não tem vontade própria. Só faz o que precisa, só faz o que é mandado, só faz o que todo mundo aprova. E a pessoa fica presa no padrão. É assim que se vive, é assim que é a sociedade, é assim que é a vida. E a pessoa cai dentro desses quadrados e não sabem ser diferentes. Não consegue mudar, não consegue ser espontâneo. Então perceba que tudo isso que eu estou falando aqui, esses padrões de julgamento, eles é fato que existem de fora para dentro, do outro para mim. O outro me cobra, o outro me pede, o outro me exige. Mas eu garanto que você faz muito mais isso com você do que o outro. E se o outro faz, você aceita, você valida, você dá esse poder para o outro. Então, esses dedos apontados que você tem medo, eu costumo dizer que são os dedos que você aponta para você mesmo. E Felipe, aonde é que começa, né? Qual é a raiz desse julgamento? Normalmente na nossa infância. Eu botei uma foto assim de um garoto com as engrenagens do cérebro, né? Como o cérebro dele funciona, porque é tudo que ele absorve na vida dele. Da família, da rua, da sociedade, da televisão, do rádio, da novela, das músicas, de tudo que é lugar. Eu falo que são origens psicológicas e sociais, né? O medo do julgamento não nasce com a gente. Você não nasce com medo. Uma criança é espontânea, livre. Ela anda sem roupa, ela não tem vergonha do corpo dele. Eu nunca vi uma criança com vergonha do corpo. Eu fui para Salvador ontem, estava no aeroporto, e eu vi uma criança, não sei a idade dela, porque o corpinho dela realmente parecia ser diferente da idade, pela, pela questão dela física mesmo, uma cadeirinha de rodas, né? E a criança estava ali sorrindo, feliz da vida, sendo revistada, passando detector de metal na criança. O pai não podia chegar perto da criança, ele ficar assim somente perto olhando, e o segurança lá revistando no aeroporto, né? Infelizmente, no mundo existe isso. Mas, tipo assim, eu percebia que tinha um monte de gente constrangida. E a criança estava lá sorrindo, levanta o braço, ela levantava o braço sorrindo, ela não estava nem aí. A criança estava em paz. Porque a criança não tem esse preconceito, ela não vê, estou passando por um constrangimento. Ela está apenas fazendo. Ela tira a roupinha dela e faz cocô no chão na frente de todo mundo. Ela não sexualiza as coisas. Ela é espontânea, ela é livre. Mas vamos aprendendo a ter uma necessidade de pertencer e ser aceito. Porque se você for muito diferente, você vai começar a ser criticado. Você não é assim, você não pode ser assim. E começa a ser excluído, começa a ser excluído. Começa a ser tirado de você o pertencimento do grupo. Você começa a sentir estranho, o patinho feio da história.
Então, para você pertencer, para você ser aceito, você começa a ter essa necessidade de se encaixar. Antigamente, a necessidade era por uma questão de sobrevivência. Nos juntávamos em grupos para sobreviver, ameaça de predadores e um monte de coisa. Hoje em dia, o nosso medo é da rejeição social. Se eu for diferente, as pessoas vão pensar o que de mim? Hum. Eu lembro que quando eu comecei a meditar, eu fui muito criticado. Quando eu não terminei a faculdade, eu fui muito criticado. Quando eu saí do exército, eu fui muito criticado. Quando eu parei de beber, eu fui muito criticado. Eu não como carne e sou muito criticado. Eu não vou para certas festas e sou muito criticado. É impressionante. Tudo que você faz de diferente, as pessoas te rejeitam, porque você é estranho. Mas eu prefiro ser estranho, estar em paz, do que ser normal e estar estressado. Porque o normal hoje é ser estressado. Você atende a necessidade de todo mundo, mas você não atende a sua, não está em paz com você. E tem uma coisa que eu descobri com a meditação. Eu preciso estar em paz comigo. Se o outro não está em paz comigo, esse é problema dele, não é meu. A paz do outro não é minha. Eu tenho que cuidar da minha paz. E eu comecei a mudar a minha cabeça. E eu consigo dizer não. Não, não quero. Não faz bem para mim. Não aceito. Não quero. Uhum. Porque você começa a ter uma liberdade. Uma liberdade. O outro pode me julgar à vontade, ele é livre. Eu passei por alguns episódios na vida, e eu compartilho com meus alunos algumas coisas, e uma pessoa disse assim, mas por que tu fala disso? As pessoas vão pensar o que de você? Eu não sei, a pessoa pode pensar o que ela quiser. Às vezes eu vou trabalhar de bermuda, mas as pessoas vão pensar o que que você está de bermuda? Isso não importa o que a pessoa vai pensar. A pessoa pode pensar o que ela quer. Quem está de bermuda sou eu. Eu posso viver como eu quero. Eu posso fazer aquilo que é verdade para mim, livre do julgamento do outro. Porque se o outro me rejeitar, esse problema é dele, não é meu. Então você começa a encontrar um lugar dentro de você de paz. O olhar do outro não faz muita diferença para você, porque você está olhando para você, porque você está bem com você. Quando a gente aprofunda nisso, a gente vê que a sociedade valoriza uma perfeição, um sucesso visível. Se você está passando por um problema financeiro, todo mundo acha que você é um pobre coitado, que você não tem força, que você não consegue, que você não cresceu. Está passando por uma crise no relacionamento, todo mundo olha torto para você. É engraçado, mas a gente costuma criticar a pessoa que erra. Mas olha, faz parte errar o relacionamento, faz parte errar o financeiro, faz parte errar a profissão, faz parte ter uma doença, faz parte um monte de coisa. Você precisa aprender a aceitar os seus erros, porque o erro faz parte da vida. Não é apenas a perfeição. Temos que aceitar a nossa imperfeição, como a gente viu na aula passada, na aula do perfeccionismo. Então tem a ver com você entender que talvez o que a sociedade valoriza, você não valoriza. Do que é que adianta atender a expectativa da sociedade e não estar em paz com você? Então, muitas vezes, a gente entende que o nosso comportamento, o nosso agir, é para a gente ser aceito ou bem-sucedido. E muitas vezes estão mais em busca de aprovação do outro do que nossa. Eu lembro uma vez que me chamaram para dar uma pós-graduação. Eu conto esse exemplo sempre nessas histórias. Uma aluna minha gostou muito da minha aula, do meu curso. Falou, Felipe, eu quero levar você para pós-graduação. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação na faculdade e quero que você esteja no quadro de professores e fez o projeto comigo e maravilhosa, super feliz, super encantada. Eu ia somar para a equipe dela. Aí depois no final falou, manda seu currículo para mim. Aí eu falei assim, segundo grau completo. Ela, poxa, mas como assim? Falei, pois é, segundo grau completo, eu não fiz faculdade. Até fiz, mas não terminei. Não entreguei a monografia, não entreguei o TCC. Ah, então não pode. Falei, pois é. Talvez eu tenha o conhecimento. Eu só não tenho o diploma que a sociedade exige. E tem muita gente que tem diploma e não tem conhecimento, porque faz faculdade de qualquer jeito. E tem pessoas que conseguem juntar o diploma e o conhecimento. E tá tudo certo também.
Mas eu não estou preocupado em fazer faculdade para que os outros vejam que eu tenho uma faculdade. Não faz a menor diferença para mim a faculdade, no meu momento. Até porque o que eu sei não se ensina em faculdade. Não se ensina na sociedade. Muito difícil. Muito difícil. Então, não é que é errado. É só uma escolha, é um caminho. O que para mim é um sinal de sucesso, para a maioria não é. Porque eu não segui a regra do que a maioria segue. É só isso. E as pessoas me olham tortas por causa disso. E tá tudo bem, né? Então, as nossas expectativas externas, elas muitas vezes se internalizam e isso se torna a sua voz crítica. Eu lembro que eu cheguei a escutar: o que você vai ser na vida, se não tiver uma faculdade? Eu disse, talvez eu não tenha uma profissão com a faculdade, mas eu vou ser eu. Eu não vou deixar de ser eu porque eu não tenho uma faculdade. Eu vou ser eu. Uhum. Conheço muitas pessoas que têm faculdade e estão sofrendo. Conheço muitas pessoas que têm faculdade e estão felizes. Conheço pessoas praticamente analfabetas, com muito sucesso nessa vida, muito felizes, realizados, em paz. E conheço pessoas que não têm faculdade e estão sofrendo. Porque o sofrimento não está relacionado com faculdade, está relacionado com a vida. Então a faculdade te exige, alguém te cobra, que você precisa daquilo, você internaliza aquilo e você vai em busca disso, viver essa experiência na sua vida. Porque se você não conquistar aquilo, você tem medo do que os outros vão pensar de você. Então, as suas experiências passadas, elas moldam o seu medo atual. Que experiências passadas podem ser essas, Felipe? Por exemplo, na escola. Imagina que na escola você pode ter sido ridicularizado na frente das pessoas por ter feito uma pergunta besta, ou que você não foi escolhido para o time de futebol ou para alguma coisa, te deixaram de lado. Você era o último a ser escolhido quando tinha trabalho de classe. Você se sente menos. Eu reprovei a quinta e a sexta série no colégio. Eu sou o que tenho mais amigos, porque eu estudei com 3 turmas diferentes. Mas muita gente me chamou de burro. E talvez na época eu tivesse um TDAH não compreendido. Talvez na época eu só queria brincar e me divertir. Talvez na época eu estivesse passando por coisas que na minha época não era compreendida sobre mim mesmo. Porque o mundo foi aprendendo sobre essas coisas e mudando. E minhas experiências na escola me causaram muitos traumas. E aos pouquinhos meditando, graças a Deus, eu fui ressignificando. Estou em paz com minhas experiências do colégio. Uma coisa eu garanto, eu brinquei muito. Me diverti muito. Posso não ter estudado, mas que eu me diverti, né? Passei por muitos traumas por causa disso. Além da escola, em casa, imagina você ser comparado. O seu irmão não é assim. O seu primo não é assim. E a pessoa fica te comparando com o outro. Por que você não consegue ser igual ao seu irmão, hein? Por que que você dá tanto trabalho? E você começa a entender que precisa ser igual ao outro para ser amado. Porque você é diferente e fica de castigo. Você é diferente e você é criticado. Ninguém te aceita do jeito que você é. O outro é assim. Por que você não é? É porque eu não sou o outro, né? Eu sou eu. Mas ninguém me respeita como eu sou. Então, para eu ser amado, eu preciso ser o outro. Eu já começo a deixar de ser eu. Porque você está sendo comparado com o outro. Ou, por exemplo, entre os amigos, onde você foi motivo de fofoca, onde fizeram bullying com você, coleguinhas de sala, de colégio. E você talvez tenha vivido experiências desagradáveis na sua vida, que ficou gravado dentro de você na sua história. Os próprios amigos causam traumas. Eu causei trauma em muita gente. Muitas brincadeiras maldosas, porque eu aprendi que a vida era assim. E também vivi muita brincadeira de mau gosto dos meus amigos e da minha própria família. Porque a sociedade é assim. Então, praticamente, todos os adultos que eu cuido, hoje em dia, quando eu olho para a vida dele, eu vejo esses traumas do passado na vida dele, influenciando a vida dele. Nas redes sociais, quando você não é visto, quando você não é lembrado. Ou, por exemplo, no primeiro emprego, quando alguém te fez uma crítica porque você errou, um chefe, um colega,
chamou sua atenção na frente de todo mundo e você se reprime por causa dessa história. Ou no relacionamento amoroso, você foi rejeitado, você foi criticado, você foi traído, foi enganado. Aí você pega uma experiência traumática na sua vida e não vive outra experiência, não se abre para um novo relacionamento. Ou acha que todo relacionamento vai ser igual, que todas as pessoas são iguais. Ou que aquela pessoa é ruim porque fez aquilo com você e você guarda mágoa. Fica com medo de sofrer. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Tá tudo bem, fique em paz. Você precisa não ter medo da sua história, da sua experiência. Ou do que você fez ou do que fizeram com você. Era o que você sabia fazer na época. Você não sabia fazer diferente. Você apenas aceita e fica em paz. Ou, por exemplo, na aparência física. Orelhudo, cabeçudo, magrelo, gordinho. E as pessoas falaram da sua barriga, da sua perna, da sua coxa, do seu braço, do seu olho, do seu nariz, da sua boca, do seu dente. Eu tenho um dente torto aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. É torto. É torto, é meu dente. Fazer o quê? Posso botar um aparelho, fato, mas não boto. Posso botar, não tem jeito. Aí eu tirar foto assim, ele aparece mais. Ah, por que não tira foto assim, que não aparece? Tanto faz, é só um dente, pelo amor de Deus. A gente se prende nesses detalhes. Como se o corpo fosse perfeito, o dente perfeito, o cabelo perfeito, o olho perfeito. A pessoa não consegue usar um brinco, um batom, uma maquiagem, sei lá o que danado seja. Hoje eu fui correr na praia, achei tão engraçado, tão engraçado. Eu tô correndo, né? E aí eu fico observando também, porque eu tenho que observar, não tem jeito. Aí tinha um rapaz, bem magrinho, ele bonitinho que só o rapaz. Bem bonitinho ele tava. A meinha bem arrumada, o sapatinho bem arrumado. Ele tava assim, patricinho todo. Muito engraçado a forma que ele corria. De gel, 5:30 da manhã. Os cabelinhos tudo arrumadinho. Eu passei, eu ri comigo mesmo. Porque tudo bem, ele corre do jeito que ele quer. Percebo o meu julgamento da aparência. Estou em paz com o meu julgamento. Mas consigo perceber que naquele outro tem ali uma história. Talvez não consiga relaxar. Não consiga viver diferente. Não consegue estar em paz. Eu lembro de um aluno que eu atendi que ele usava roupa bem apertadinha. Ele é bem fortinho ele. Camisa apertada, a calça arrochada. Tudo arrochado, tudo bem apertadinho. Ele, a queixa dele era, eu me sinto sufocado. E tem hora que parece que pula assim na minha boca. Eu falei, também usando uma roupa dessa, meu filho. Todo apertado, não tem como. Troque sua roupa, use roupa folgada que você vai ver como melhora a sua vida. Porque você está preso dentro de um padrão que não precisa. Está preso. Então, às vezes, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Com nossas histórias, com a história do outro. Observar e deixar o outro. É o outro. Fazer o quê? Paciência. Só observa. Ou você simplesmente, né, na sua experiência passada, foi criticado por suas habilidades artísticas ou criativas. Né? Você não conseguiu ser aprovado na feira de ciências ou outras coisas. Ou suas crenças pessoais, você foi julgado pela sua questão política, religiosa, filosófica. Ah, eu gosto de tal coisa. Não, isso é errado, isso é pecado. E você se bloqueia por causa disso. Ou pelas escolhas que você fez na vida. Seja você ser militar, não ser militar, ser empresário, não ser empresário, largar um emprego. E você escolheu a sua vida. Por exemplo, eu escolhi não ter filho. Eu fiz uma escolha, não ter filhos. É uma decisão minha. E quando eu falo que não tenho filhos e não quero ter filhos, olha, eu percebo assim no olho de muita gente como se assim, como assim? Você é doido? Como se eu fosse obrigado a ter filho. Mas se eu não quero, se é o meu estilo de vida, se foi o que eu escolhi para mim, por que que eu sou obrigado a atender a expectativa de alguém? Só que quando a gente não consegue lidar com isso, e alguém aponta o dedo para a gente, faz eu comecei a atender uma moça, por exemplo, que olha, ela tem seus 40 e poucos anos de idade, tem minha idade mais ou menos, e que ela está completamente insatisfeita no relacionamento dela. E durante o atendimento, conversando com ela conseguiu revelar para mim que o casamento dela foi arranjado. Ela não queria casar com aquele homem, mas a mãe dela ficou. É um bom moço, é um bom rapaz, é de uma família conhecida, é um rapaz estudioso, é um rapaz que tem um sobrenome. E ela acabou se casando com esse rapaz, mas não está satisfeita. E não consegue se separar, porque vai frustrar a família. E a pessoa está presa num relacionamento porque a família vai pensar o que de mim?
E talvez ela passe o resto da vida tomando remédio para aguentar esse casamento que não quer na vida dela. Porque alguém falou, casa, ela falou, eu? Tá bom, vou casar, vou fazer. E ela aceitou goela abaixo o que mandaram para ela. Porque ela tem medo de se separar. E vão pensar o quê de mim, mulher solteira, nova? Será que alguém vai querer uma mulher com 2 filhos e não sei o quê? E começa a pensar, começa a pensar. Porque tem medo. Então são experiências que a pessoa vive e não consegue lidar. Essas experiências, por mais insignificantes que possam ser, coisas pequenas, bobas, que a gente não liga, não se importa, são lições que a nossa mente aprende, nosso inconsciente aprende, ele reserva, ele guarda, ele cria um medo. E o que acontece? A gente fica preso a esses padrões. A gente vê o mundo através desse padrão. E eu convido você para refletir nesse momento. Se você consegue se lembrar de momentos específicos da sua vida que contribuíram para o seu medo do julgamento. Então, quem quiser escrever no chat, fique à vontade. Você consegue entender memórias, coisas que você ouviu ou que você viveu, que criam sua realidade no tempo atual? E quem quiser colocar no chat, coloca, mas quem não quiser também não precisa colocar, porque às vezes, eu não vou falar isso não, vou pensar o que de mim. Olha, tanta gente me fala assim, Felipe, é uma coisa tão boba, eu não sei por que eu sofro com isso. Eu falo, porque não é bobo, porque não é bobo. É importante, por isso você sofre. Por mais que seja pequenininho, por mais que sua mente queira dizer que não é nada, se tem sofrimento é porque é muito. É muito para você, você não sabe lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com isso. Não importa o tamanho, o que importa é como ele está impactando a sua vida. E aí eu quero convidar então vocês para a gente realmente meditar, depois dessa conversa, mas com uma intenção específica. O que ou quem você está tentando evitar? Eu botei uma imagem bem representativa hoje, achei a imagem que eu queria. O que seus pensamentos querem te falar que você não quer ouvir? Então, na meditação, é fato que a gente precisa aprender a lidar com o externo, mas a gente também precisa aprender a lidar com o interno. Se você se blinda do mundo fora, mas você não consegue ter paz dentro, não sei se funciona muito. Talvez precise encontrar um equilíbrio, porque tem coisa no mundo ou no outro que você não é obrigado a aceitar. Uhum. Tem coisa que você precisa realmente se bloquear, fechar. Não, aqui não. Mas o mais importante na prática da meditação é que está aqui dentro de você. Porque se você se fortalecer, aprender a lidar com você, você aprende a lidar com o outro. Então, não é evitar o outro fora. Às vezes é evitar o outro dentro. É aquela voz que você carrega dentro de você do que o outro falou que você não precisa mais carregar. É aquela história que você é feio, você é errado, você é isso, você é aquilo, que você está carregando em pensamentos compulsivamente, que você precisa aprender a se libertar. Então, nessa prática de silêncio que vamos fazer agora, quando vier um pensamento, pergunte assim: de quem é esse pensamento? Quem me ensinou isso? Que voz é essa? Por que que eu estou dizendo isso para mim? Por que que eu quero parar esse pensamento? Muitas pessoas me procuram. Felipe, eu quero parar de pensar. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu quero parar de pensar. Você não tente parar de pensar. Você precisa aprender a ouvir os seus pensamentos e transformar os seus pensamentos. Daqui a pouco eu vou ensinar algumas técnicas para a gente ressignificar, reprogramar o nosso cérebro. Mas é importante que você identifique. Ah, isso aqui quem me ensinou foi meu pai, foi minha mãe, foi meu primo, meu professor. Foi naquela experiência que eu vivi, naquela briga que eu arrumei, naquele momento que eu senti vergonha, foi naquele momento que eu senti raiva. E alguém falou para você assim: sentir raiva é feio. E você não se permite sentir raiva de ninguém. Você não pode falar a verdade porque você machuca as pessoas e você não consegue mais se expressar.
Aprenda essas vozes, escuta essas vozes, nomeie essas vozes, conheça essas vozes. Não tente se isolar do mundo ou de você. Pelo contrário, se abra para o mundo para conhecer o impacto que o mundo tem em você e comece a escolher. Esse lugar não, essa pessoa não, esse tipo de música não, esse tipo de filme não, esse tipo de história não. Você começa a dizer não, 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 porque não te faz bem, porque não te faz sentido. Do mesmo jeito que os pensamentos. Não, isso aqui mais não, acabou. Não, acabou, morreu, fechou. Porque você começa a entender de fato o que você é, quem você é, para além desse julgamento e dessas crenças. Então eu vou falar menos na prática, para que você tenha essa intenção de, ao invés de parar de pensar, você aprender a se escutar, para você ter condições de falar: não, isso eu não quero mais, eu não concordo, não, isso aqui não é meu. Me ensinaram a ser assim. Eu não tenho essa obrigação, eu não sou isso. Eu não preciso atender às demandas e às expectativas dos outros. Posso ser eu, do jeito que eu sou, e posso estar em paz. Ok? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Relaxa os seus ombros, relaxa o seu corpo, relaxa a sua testa. Se permita parar por um momento e escute o que tem dentro de você. Ou experimente se recordar o que você mais escutou ao longo da sua vida. As cobranças que te foram feitas, as exigências que te foram impostas, as verdades que você foi obrigado a aceitar, mesmo sem concordar. Se permita entrar em contato com sua essência, com aquilo que você é ou poderia ser, independente do outro. Respire suave, respire profundo, acalme o seu corpo e apenas entre em contato com o que você escutou ao longo da sua vida, que talvez tenha aprisionado você.
Se permita olhar para a sua história, olhar para suas escolhas. Perceba se você é livre ou se você está preso. Hum. Quais são as coisas que você faz e não gostaria de fazer? Quais são as coisas que você vive e não gostaria de viver? Quais são as coisas que você sustenta e não fazem sentido para você? Que você gostaria de mudar em sua vida, mas o medo não te permite essa experiência. Por que você tem medo dos outros, da vida? Por que não consegue relaxar? Hum. Talvez não consiga relaxar porque se cobra muito. Quem te cobrou muito? Talvez você se exija muito. Quem te exigiu muito? Por que você foi punido na vida? Lembre dos momentos que você sofreu. Por que você sofreu na vida? Por que você não pôde falar? Onde você não foi ouvido? Respire. Quais são os traumas que modam a sua realidade?
E aos poucos, relaxe diante de tudo isso. Escolha o que você quer deixar para trás, o que deseja levar consigo. Que peso você está carregando? O que não é seu, que você está vivendo? Quem é você sem essas crenças? Quem é você sem esses medos? Quem é você sem a necessidade de agradar? Experimente abrir mão dessas histórias. Experimente afirmar que você pode ser quem você é. Você não depende da aprovação do outro para ser quem você é. Você pode assumir o controle da sua vida, das suas decisões. Se permita simplesmente ser você, do jeito que você é. Não importa o que o outro pensa de você. Seja quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você pode apenas relaxar, ser você e em paz.
Quem é você, independente dessas vozes internas e externas? Respire em silêncio. Respire suave e profundo. Perceba como se sente agora. E lentamente, quando desejar, abra os seus olhos. Como você está se sentindo? Acabei falando que ia fazer uma prática de silêncio, mas percebi que o caminho era outro. Às vezes a prática é o questionamento, é a busca, são as perguntas que você se faz. Por que eu carrego isso? Eu tenho atendido muitas pessoas que não sabem o que quer da vida, com dificuldade com propósito. É assim que a gente chama, né? Minha vida não tem sentido, minha vida não tem um propósito. E talvez, durante sua vida, alguém tenha dito para você assim: você não sabe o que você quer da vida. Talvez você falou que queria ser algo, e alguém falou que isso era só um sonho. Você devia olhar para a realidade. Ou talvez você falou que queria ser algo, e alguém falou que isso não dava dinheiro. Ou talvez você falou que queria ser algo e disseram que você nunca ia ser importante. Tem pessoas que não sabem do que gostam, não sabem o que querem, porque não aprendem a se escutar, não aprendem a se ouvir. É muito importante você meditar sobre isso. Do que é que eu gosto? Do que é que eu quero? Não é sobre o que os outros vão pensar que você gosta, quer. É sobre você pensar no que você gosta e no que você quer. Como você vai se realizar nessa vida? Olha, se você se realiza vendendo pipoca, sendo um garçom, sendo um faxineiro, sendo um empresário, sendo um piloto de avião, sendo um astronauta, sendo... Seja, vai ser feliz. Por que que tem que atender as expectativas do outro? O que é que adianta tanto agradar? Eu conheço tantas pessoas que estão fazendo duas, três, quatro faculdades, mudando, faz uma, não gosta, faz outra, não gosta, procurando o que gosta, tentando encontrar o que quer. Abra mão das coisas que não fazem sentido para você. Eu tive uma aluna recentemente, tão bonita a história dela. Acho que ela fez engenharia, se não me engano. Você que era da área de exatas, administração, alguma coisa assim. Não gostou. Com 40 e poucos anos de idade, não me recordo se com um ou com dois filhos,
foi estudar de novo, fazer cursinho, não sei o quê, e passou em medicina, é médica. Todo mundo chamou de louca, porque saiu de uma área para outra depois dos 40 anos. Eu não gostava mais de fazer o que fazia, 30 anos, não lembro, mas já era velha. Em busca de algo que fizesse sentido para ela. Em busca de algo que fizesse sentido para ela. Então, quando você meditar, use a meditação para se questionar. Isso vai te ajudar muito a entrar em contato, principalmente com essas vozes que você repete dentro de você. Não posso, não consigo, não mereço e tantas outras coisas. Então, vamos para algumas práticas que vão te ajudar. Ressignificar. Aprenda como mudar as histórias dentro de você. Aprenda como mudar as histórias dentro de você. O medo do julgamento é como se fosse um alarme. Um alarme. Se pega incêndio, ele acende. Se sai água, ele acende. É o alarme. É que aciona. Só que esse alarme está desregulado. E qualquer coisa ele aciona. O julgamento é esse alarme. Tem algo errado. Você precisa aprender a ajustar esse alarme. Né? Esse alarme mental, ele precisa ser ressignificado. Eu, por exemplo, bebia muito álcool. Eu escolhi não beber mais álcool. Eu achava que álcool era bom, que era feliz e um monte de coisa. E quando eu falava que não ia beber, as pessoas, por quê? Deixa de frescura. Tá doente? Perdeu a graça da vida? Você escolhe não beber e o outro fica incomodado porque você não está bebendo. Quem não bebe é você, mas o outro acha ruim, como se você fosse obrigado a beber. Ele te impõe. Para estar aqui, você precisa beber, senão você não é bem-vindo. É quase isso, sabe? E muitas vezes a gente cede. A gente cede. Por quê? Porque a gente quer pertencer. Pertencer. Até que chegou um ponto que eu falei que não queria mais beber, não quero mais comer carne. E é impressionante como as pessoas muitas vezes se incomodam com as escolhas que você faz. Só que, algo que eu aprendi, nós somos o nosso maior crítico. Por mais que o outro esteja falando, a gente pega essa palavra e fala, é mesmo, né? É como se você validasse a experiência do outro. Mas quando você para de se julgar, de verdade, o julgamento do outro perde o efeito sobre você. Quando você para de se julgar, o julgamento do outro perde o efeito sobre você. Então é sobre como você lida com seus pensamentos. Porque se você está em paz com o seu pensamento, o outro pode falar o que ele quiser. Não faz a menor diferença para você. Porque você não entra em ressonância com aquele pensamento. Você está em paz com você. Você fez aquela escolha. Você está em paz com sua escolha. Então, não é o julgamento do outro. É quando você valida o julgamento do outro. É quando você se identifica com o julgamento do outro. É quando você, de alguma forma, aceita o olhar do outro daquele jeito para você. Como se o outro soubesse quem você é. E às vezes você dá mais importância para o outro do que para si mesmo. Então, esse ressignificar significa você entender assim, são apenas palavras, são apenas pensamentos, são apenas opiniões, mas você está em paz com a sua. Uma outra técnica que te ajuda muito é você começar a identificar os pensamentos automáticos, onde você normalmente generaliza. Eu botei um exemplo aqui, ó. Todos vão me achar incompetente, vou ser demitido se você cometer um erro no emprego. Todos, você generaliza. Todos na reunião, todos à minha volta. Então você fala sempre, nunca, todos, ninguém. Essas palavras generalistas normalmente geram os pensamentos negativos e automáticos. Então, por exemplo, se eu for para uma festa, todos vão me achar chato. Você pode questionar. Será? Eu já fui para uma festa que foi legal? Será que todo mundo pensa igual? Alguém pensa diferente?
você questiona o seu pensamento generalista e você vai ver que ele não tem fundamento. É fato que se eu fizer uma coisa, alguém pode achar ruim, mas não quer dizer que aquilo é ruim, porque aquela mesma coisa pode ser boa para outra pessoa. Você faz um projeto de arquitetura, entrega para o seu cliente, ele não gostou. Você pega o mesmo projeto e entrega para outro cliente e ele gosta. Não é porque um cliente achou ruim que todos vão achar ruim. Não é porque uma pessoa não gostou dessa aula que todos não vão gostar dessa aula. Você não generaliza, você vai pontual. Alguém gostou, então foi bom, pelo menos para alguém. Pelo menos para mim está sendo. É como se você precisasse tirar essa generalização. Um outro ponto que me ajudou muito, e agora eu vou falar aqui para vocês, revelar um segredo meu. Uma exposição gradual, aos poucos. Você identifica a situação que provoca um julgamento, né? Você cria uma escala de exposição e você vai se expondo aos poucos. Você avança o próximo degrau. Por exemplo, primeiro degrau, fazer um comentário numa reunião. Depois, apresentar a ideia para um colega. Depois, você lidera a parte da reunião. Aí depois você faz uma apresentação, até que você apresenta para toda a empresa. Então, aqui na comunidade Acalmar a Mente, né? Eu já estou dando passos em degraus, aos poucos, fazendo mais aulas, convidando mais pessoas, e assim vou indo, abrindo para o mundo, devagarinho, devagarinho. Por quê? Porque é outro ambiente, eu estou acostumado a olhar para as pessoas presencialmente ali na sala. É outro mundo. Saber que a pessoa não está aqui, vai ouvir a gravação, ela pode ter uma dúvida, pode querer questionar, mas ao mesmo tempo não quer questionar porque julga. Aí você perde um pouquinho, né? Muda meu cenário. Eu falo que é como um jogador de campo que não sabe jogar em quadra, né? Ou um jogador de vôlei que é muito bom em vôlei, mas não sabe jogar basquete, mesmo que a bola seja com a mão. Então você vai se expondo, você vai se permitindo, né? Vai se permitindo, vai conhecendo, vai aprofundando, vai aos poucos. Estabilizou um degrau, um passo a mais. Estabilizou um degrau, um passo a mais. Estabilizou um degrau, um passo a mais. E aos poucos você vai rompendo esse medo do julgamento. Uma outra prática que eu gosto muito, ser assertivo. Eu penso assim, eu sinto assim. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. É você que pensa daquele jeito. Eu não quero isso. Você aprende a dizer não. Não, agora não. Eu não. Comigo não. Com o outro. Comigo não. Né? Mas você vai aprendendo aos poucos ser diferente do outro. Se aceitando ser diferente do outro. Então você vai trabalhar essa assertividade, sem ficar inventando muitas histórias, né? Você poder ir direto ao ponto, você poder se expressar, você poder ser você. Isso vai te ajudar muito também. Mais uma dica: meditação e mindfulness, não podia faltar. Porque esse é o treinamento que você vai lidar com seus pensamentos. É o melhor que eu conheço. Faz 12 anos que eu me dedico à meditação e ao mindfulness. Eu comecei a meditar em 2012. Faz 12 anos que eu estudo meditação e mindfulness. Se uma faculdade tem em média 4 anos, eu já fiz 3 faculdades disso aqui. Não tem diploma, mas que faz 12 anos que eu estudo, faz. 12 anos que eu medito. 12 anos que eu faço retiro. 12 anos que eu busco os professores. 12 anos que eu atendo pessoas. 12 anos que eu atendo clientes. Tenho muitas horas de voo nesse avião, com muitas pessoas em ambientes diferentes, passando por muitas tempestades. Então, você precisa aprender que os pensamentos, de fato, são apenas pensamentos. E quando você entende que um pensamento é só um pensamento, você reduz o poder que ele tem sobre você. Inclusive, você nota o seu julgamento. E você fala, é só um julgamento. Não tem nada demais. Porque existe um condicionamento da sua infância, do seu passado, da sua história, que ensinou você a julgar. E você ainda julga. Mas você julga em paz. É só um julgamento. Você sabe que não é verdade. Você sabe que aquilo não é você. É só uma memória, uma lembrança. Não é fato. Eu não sou proibido. Eu estou dando alguns exemplos hoje batendo para vocês entenderem como é diferente as coisas. Porque às vezes
É a mesma coisa de outro jeito que entra. Eu não sou proibido de beber. Eu posso beber algo se eu quiser, eu sou de maior, sou livre. Mas às vezes eu estou no mercado fazendo uma feira e me veio um pensamento de tomar uma cervejinha. E eu falo assim, é só um pensamento, não é meu. Porque eu não escolho fazer isso. Mas tem uma memória em mim que fala que isso é bom. E está tudo bem eu aceitar isso. Eu lembro uma vez que eu estava no mercado com um carrinho de feira, foi carrinho de compra. Eu estava comprando cerveja para uma pessoa, não era para mim. Cerveja tira gosto. Aí eu com o meu carrinho na fila, passou uma aluna. Eu me lembro da cara dela até hoje. Ela olhou assim para mim de um jeito, porque no meu carrinho só tinha a cerveja e o petisco. Ela olhou assim para mim de um jeito que na hora eu percebi, eu falei, me julgou. Me veio vontade de me defender, me explicar. Eu falei, não, ela é livre, ela pode pensar o que ela quiser. Se ela pensando que é tudo meu, tudo bem, é tudo meu, paciência, fazer o quê? Nada. Respire e volta ao presente. Porque, de fato, não me importa com o que o outro pensa. Estou em paz. Não devo satisfação, se é meu ou se é do outro. Porque você é livre, entende? Então, o mindfulness, ele para mim é o antídoto dessa história toda. Porque eu não me incomodo nem com meus pensamentos. Imagina com os dos outros. Eu penso e digo, é um pensamento. Acabou. E volto para o momento presente. Ah, e amanhã? Não sei, amanhã é amanhã. Eu estou no agora, no presente. Mas vamos pensar o quê? Também não faço a menor ideia. Quando eu chegar lá, eu vou descobrir. Mas, por enquanto, eu estou no agora. A base do mindfulness é essa. E aí você precisa ter compaixão por você. Porque enquanto, diante de pequenas coisas, pessoas morrem afogadas, outros descansam em paz. Eu conheço gente que me fala assim, eu estou com vergonha alheia. Isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. Eu estou em paz. Se você não está em paz, a história é sua. Então, quando a gente aprende a lidar com julgamento, a gente transforma muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas transformam na nossa vida a partir do julgamento. Eu já fiz aula da insegurança, eu já fiz aula da procrastinação, eu já fiz aula do perfeccionismo, estou fazendo agora do medo do julgamento. A próxima aula vai ser aprender a lidar com a frustração. E dá tudo errado e você está em paz. Por quê? Porque é a paz. Que é a paz. Deu errado, fazer o quê? Paciência. Respira. Tenta de novo, bola para frente. É assim que funciona. Não é perfeito. O mundo não acontece conforme você quer. Uhum. Eu disse assim uma vez para uma moça que é bem religiosa, até aluna minha. Estava fazendo a mentoria com ela, né? Faço atendimento individual com ela, muito específico na necessidade dela. E aí ela tem uma necessidade de controle. Ela estava me falando sobre o controle, a necessidade que ela tem de controle. E quando as coisas não saem como ela planeja, ela fica com muita raiva. Com muita raiva, ela fica muito nervosa. Ela diz que não consegue dormir até conseguir o que ela quer. Ela sofre muito, ela não aceita algo diferente do que planejou. E como eu sei que ela é muito religiosa, eu sei da religião que ela compartilhou comigo, a experiência dela religiosa, eu perguntei para ela assim: lembra do Pai Nosso? Aí ela, sim, faço muito, faço o terço. Ela até disse, faço o terço. Pois é, no Pai Nosso tem um pedaço que fala assim: seja feita a vossa vontade, e não a minha. Então, o mundo não gira em torno da sua vontade, e uma vontade maior. Aprenda a respeitar. Porque tem gente que diz: seja feita a vossa vontade se for igual à minha. Se for diferente da minha, que seja a minha. Que a minha possa prevalecer. E a pessoa não consegue abrir mão da vontade dela, do jeito dela. Não foi do meu jeito. Paciência. Fazer o quê? Compaixão. Respira. Relaxa. Aceita. Fica em paz. Não era para ser. Tá passando por uma dificuldade? Relaxa. Fica em paz. É passageiro. Quantas crises você já viveu nessa vida e passou e superou? Então, às vezes, é só a gente dar tempo ao tempo. No meio de uma tempestade, fique quieto, fique em paz, respira. Vai passar. Vai dar certo. Uma hora dá certo. Um dos momentos de crise na minha vida, né, na semana passada eu compartilhei um livro, e eu senti de compartilhar outro hoje. Porque num dos momentos de maior crise da minha vida, onde meu mundo desabou, desabou literalmente, eu li esse livro.
chamado Liberdade. A coragem de ser você mesmo. Eu nunca aprendi tanto com um livro só. Bem fininho, do Osho. Esse livro ele é mágico. Agora, ele não é fácil de ler. Ele não é fácil de ler, porque ele acaba com sua mente. Ele destrói as suas crenças. Ele acaba com você. Tudo que você acredita, ele joga fora praticamente. É impressionante o quanto ele consegue zerar você, igual formatar um HD. Você formata e começa a vida de novo. Assim, você esquece. Parece que o que você sabe é uma grande ilusão. É uma liberdade de formatar o HD e ter o direito de escolher no que quer acreditar, no que quer viver. E não ficar preso a um condicionamento, seja ele familiar ou social, ou profissional, porque existem condicionamentos profissionais também. É como se você pegasse a chave da prisão e você aprendesse a liberar a sua mente. Porque, no fundo, ser você mesmo é a melhor defesa contra o julgamento. Você está em paz com o que você é, com o que você viveu, com sua história, com o que você construiu. Você ficar em paz com você e com suas novas escolhas. Falar, eu tenho o direito de escolher diferente. Eu posso ser diferente. Eu não preciso ser igual. Não preciso me encaixar. Então, esse livro do Osho, se você for ler e tiver dificuldade com sua leitura, pode me escrever que eu te ajudo. Porque quando eu li esse livro, eu tive um grande professor do meu lado me ensinando. Porque eu ficava desesperado na minha leitura. E eu dizia, mas isso aqui. E ele pegava e me explicava. Entendi. Então, eu precisei ler esse livro com consulta. O subtítulo dele ali é Dicas para uma Nova Maneira de Viver. É você aprender a viver além do condicionamento mental. E vamos então interagir um pouco, se você desejar. Vamos compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem também. Então, caso alguém queira falar, pode escrever no chat, deixar uma pergunta, um comentário, alguma coisa, ou falar que você quer falar. E quem sabe a gente libera um pouquinho do microfone, mas eu estou evitando, né, sentir desde o último encontro de evitar assim liberar o microfone, porque às vezes foge um pouco do tema e aí não é muito nosso foco. O nosso foco é manter aqui o dentro do que a gente puder. Lembrando que quem assistir a gravação, né, ou quem quiser depois também, pode me escrever no meu WhatsApp, pode mandar um e-mail, né? Eu vou estar sempre te ouvindo para te responder e te ajudar. Então é isso. Não sei se alguém está escrevendo, não está escrevendo. Quem está com a câmera aberta a princípio, não. Quem está com a câmera fechada, eu não sei. Então, espero que você possa refletir sobre isso. O Daniel, né, sempre participando. Foi excelente, eu sofro muito com medo do julgamento alheio, né? E também agora com o meu próprio julgamento. Gratidão. Antes de se libertar do julgamento do outro, você vai precisar se libertar do seu. É fato. Quando você, de fato, assim, parar para se aceitar como você é, você aceita que o outro te aceite também. Quando você se aceitar como você é, você aceita o outro como ele é. Você não precisa concordar com o outro, não precisa gostar do outro, não precisa de nada. Está em paz. Mesmo, né, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui, então, da aula, porque quando eu achei essa aula, eu achei assim incrível. Quando eu achei essa imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar essa imagem de novo aqui. Deixa eu ver como é que compartilha. Aqui, coloquei de novo ela. Essa imagem eu digo que ela assim, não sei se está compartilhando. Não estou vendo aqui, deu algum erro, não sei. Acho que está. É a imagem que tem uma pessoa sentada com um bonequinho meditando na cabeça. A paz está dentro de você. Uma vez eu estava no call center aqui brigando, no call center, chateado com o call center. Não quero que me ligue, não sei o quê. Estava nervoso. Aí quando eu desliguei, a minha esposa falou, tá nervoso, né? Aí eu falei, tô não, tava só brincando. Ela estava em paz de novo. Uma respiração.
Você acalma. Você aceita. Você aceita que balança. Você balança, mas não cai. Você volta para o seu prumo. Você não se perde. Depois dessa aula, eu fiquei com vontade de raspar o cabelo também. O Danilo está falando. Olha, Danilo, raspar o cabelo é uma das experiências, por mais que você seja careca, é uma das experiências mais libertadoras que eu já conheci. Porque eu já raspei o cabelo de muito homem e de muita mulher. E eu já tive cabelo grande, né? Eu mostrei na minha época. Eu até brinco, minha mãe queria ter uma filha, não teve, teve eu mesmo, e fui eu que fui o bode expiatório. Fui usar reparador de ponta da Farrapelli para ter o cabelo bonito. Realizar o sonho dela de ter uma filha. Então, quando essa história de raspar o cabelo surgiu na minha vida, para entender o significado disso, meu professor perguntava assim: quem é você sem o seu cabelo? Quem é você sem o seu cabelo? Quem é você sem o seu dinheiro? Quem é você sem a sua profissão? Quem é você sem seus títulos? Sabe com quem está falando? Não, você não é ninguém. Esqueça, você não é ninguém. Você é muito mais do que qualquer coisa aparente. Não é que ter cabelo errado, não é que querer se arrumar errado, não é nada disso. Não é não valorizar o que você conquistou, mas é você não achar que você é isso, senão você se resume a isso. E muitas pessoas não raspam o cabelo porque pensam, as pessoas vão pensar o que de mim? O seu cabelo, ele nasce de novo, muitas vezes. Então, quem é você se desistir de alguma coisa? E tem pessoas que falam, mas você sempre desiste, não termina nada. E o que é que tem você fazer muitas coisas pela metade? Qual é o problema? Quem disse que isso é errado? Que regra é essa que inventaram na sua cabeça? Quem é que precisa validar você para você ser alguma coisa? Você depende do valor que o outro te dá? Ou você consegue enxergar o seu próprio valor? Né? O outro fala assim, como você está bonito, você fica feliz. Você parece que não está muito bem, não, aí você fica triste. Porque a palavra do outro tem poder sobre você. Né? A Verônica está falando que foi uma aula de muitas reflexões. Que bom, Verônica, fico feliz por você. E a Érica também está falando que a aula de hoje levou ela a muitas reflexões. É isso. O julgamento é uma grande prisão. Uma grande prisão. E o convite que eu faço para você é você encontrar valor dentro de você. É você assim conseguir respirar e ficar em paz com você, em silêncio, sozinho. Quando você conquistar essa paz dentro de você, você começa a conquistar essa paz fora de você. Eu tive um professor muito bom na vida. Ele cuidou uns 5 anos de mim. Quando eu entrava num problema, ele dizia, vá meditar. Eu entrava num problema, ele dizia, faça jejum. Eu entrava num problema, ele dizia, fique em silêncio. Eu queria falar muito de uma coisa, ele, não fale mais sobre isso. Eu queria sempre ter razão, ele dizia, pare de ter razão. Ele estava sempre me ajudando a ir para dentro, a ir para dentro, aprender a lidar comigo mesmo. Você precisa aprender a dominar você. E aí você vai se libertar disso. A Jussiana está falando que foi muito bom, significativo para ela também. Que bom. Então é isso, queridos. Eu agradeço profundamente, queridos e queridas. Agradeço mais uma vez essa noite. Eu fico cada vez mais feliz com essas aulas, porque eu recebido muitos feedbacks, inclusive das gravações, né? Pessoas que não podem estar aqui na quarta-feira à noite, mas que podem assistir a gravação, que podem reassistir a aula, né? Que podem sugerir temas, né? E com calma, a gente está criando aqui um caminho, uma trilha, né? Para a gente se aprofundar nesse estudo, nesse autoconhecimento. Nosso próximo encontro será sobre frustração. 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 Que também é uma causa de muito sofrimento. Então, quarta-feira que vem, estamos juntos. Combinado? Grande abraço. Boa noite a todos. Vou parar aqui a gravação.